Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, paz de Jesus e o amor de Maria. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1, vamos dar continuidade. Já começa dizendo assim para nós: e Saulo havia aprovado a morte de Estevão. Ontem nós vimos que as capas eram colocadas aos pés de um moço chamado Saulo. Hoje nós estamos vendo na primeira linha que Saulo aprovou a morte. Quem é Saulo? Saulo é um jovem nascido em Tarso, em Cilícia, uma província romana. O pai de Saulo é romano, mas ele é da tribo de Benjamim. Então Saulo é judeu. Porém, mais tarde os pais levam ele para Jerusalém, colocam numa escola e lá ele é instruído por um rabino chamado Doutor Gamaliel. Gamaliel o instrui no Velho Testamento. Ele se forma hebreu e também doutor da lei. Então, nesse dia dessa morte, ele era uma autoridade local. Naquele dia da morte de Estevão, a comunidade foi toda dispersa, porque ela foi muito perseguida. Alguns homens de bom coração, de caridade, enterraram Estevão e também choraram porque a morte foi muito difícil. Mas no versículo 3 vai dizer que enquanto tudo isso acontecia, Saulo devastava a igreja, entrando pelas casas, arrancava delas homens e mulheres e os entregava à prisão. Versículo 4 vai dizer que todos dispersaram, mas Filipe foi para Samaria. E enquanto ele estava lá, ele aproveitava para anunciar a palavra de Deus. E o Espírito de Deus estava sobre ele. Então acontecia prodígios, milagres, ele expulsou espíritos imundos das pessoas. E aí a palavra vai dizer no versículo 8, por esse motivo naquela cidade reinava grande alegria. Pois é, mas existia lá um homem chamado Simão, o mago. Ele tinha práticas, truques de magia e era um encantamento local, porque não se tinha outro entretenimento. Porém, quando ele chega e começa a anunciar o reino de Deus e todas aquelas maravilhas acontecem, homens e mulheres, eles pedem o batismo no Espírito Santo. E não é diferente com o Simão. Ele fica encantado, ele não sai de perto de Filipe com todas as coisas que ele faz. Mas chega lá nos apóstolos que já tem discípulos em Samaria. Pedro e João então vão para lá, impõem as mãos sobre os novos fiéis, os novos discípulos, e eles recebem os dons do Espírito Santo. E aí Simão fica mais encantado ainda com aquilo tudo, e no versículo 18 ele diz: quando Simão viu que o Espírito Santo, por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro, nas mãos dos apóstolos, ele oferece dinheiro, dizendo: dai-me também este poder para que todo aquele a quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro se levanta irado e diz: acha que o seu dinheiro pode comprar o poder de Deus, os dons de Deus? E aí diz para ele, versículo 22, arrepende-te desta tua maldade e roga a Deus para que, sendo possível, te seja perdoado esse pensamento do teu coração. E aí é um primeiro amor com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque no versículo 24 ele diz: retorquiu Simão dizendo: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que haveis dito venha cair sobre mim. Ele já crê que o Espírito de Deus está sobre aquelas pessoas e os escutam em oração. Isso é, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra lá atrás que nós falamos, maldito o homem que confia no homem, mas ao mesmo tempo nós precisamos entender que nós não confiamos em homem, mas confiamos no Deus que usa aqueles homens como instrumentos. Isso é fato. Então, nós precisamos buscar mesmo, na vida de oração, o discernimento para compreender todo esse mistério da fé, como a gente disse ontem. Versículo 26. Um anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse: levanta-te e vai para o sul, em direção do caminho que desce a Jerusalém, de Jerusalém a Gaza, a deserta. Filipe levantou-se e partiu. Obediência, fidelidade e escuta. Oremos, rezemos a Deus para isso sobre as nossas
vidas. Ali tinha o etíope, o eunuco, e ele trabalhava para a rainha local da Etiópia. E esse estava descendo, indo pelo caminho de carro e tinha nas mãos a leitura de Isaías, o profeta. E aí ele se aproxima, porque o anjo o instrui e pergunta para ele: você está entendendo o que está lendo? E ele diz para ele: como entender se não há quem me explique? E aí Filipe começa a instruir aquele homem. E a palavra de Deus vai dizer assim: passando por um rio, o homem manda parar o carro, porque Filipe já explicou sobre o batismo. E mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Mal saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe dos olhares do eunuco, que cheio de alegria continuou o seu caminho. Filipe, entretanto, foi transportado a Azoto e continuou a missão. É possível, Jandir, que hoje ainda nós tenhamos uma intimidade tão grande com Deus, uma obediência tão grande com Deus quanto de Filipe, e a gente possa enxergar esse arrebatamento diante dos nossos olhos e nem assustar. Esse homem não se manifestou, continuou o caminho, porque Deus já estava ali. E Deus não é para assustar, Deus é para engrandecer a nossa espiritualidade. Mensagem do dia, então: que sejamos nós, homens e mulheres de oração profunda, você, de intimidade bonita com Deus, de obediência através dessa intimidade. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu quero obedecer, e que eu veja esses prodígios, milagres e sinais ainda nesse tempo, porque o nosso Deus não mudou. Estuda a palavra do Senhor para a nossa vida, amém? Bom dia e até amanhã, capítulo 9, se Deus quiser.